Olá, meu nome é Israel Domingos Medeiros, eu sou estudante do curso de bacharelado em jornalismo pela Unicesumar e hoje eu vim apresentar o meu trabalho de conclusão de curso intitulado A Elitização das Arquibancadas. É um estudo sobre como o acesso ao futebol vem se transformando no Brasil contemporâneo. Precisamos, antes de tudo, contextualizar como nós chegamos até aqui. O futebol sempre foi um esporte, desde quando surgiu no Brasil, um esporte totalmente ligado às pessoas mais pobres, às pessoas de menor cunho social. Porém, podemos perceber que, com o passar do tempo, o futebol que era reconhecido como um esporte que dava oportunidade para todas as pessoas terem chance de vivenciar aquele ambiente, vivenciar o que o país do futebol proporcionava, podemos perceber que, com o tempo, isso se tornou algo demasiadamente ilusório, pois podemos observar que os preços de ingressos, preços de produtos para você conseguir ter acesso, para você conseguir se conectar mais com o seu clube, se tornaram preços altíssimos e preços que não condizem com a realidade que vivemos em nosso país. Bom, os meus objetivos com esse texto são conscientizar as pessoas de que há uma maneira de mudar. É possível que venhamos a conseguir fazer com que o esporte volte a ser do povo para o povo, porque esse esporte precisa do povo. Esse esporte, ele é um esporte que ele abraça do mais rico ao mais pobre, e justamente pelo fato do Brasil ser um país que não tem uma condição de classe alta para a maioria das pessoas, pelo contrário, a maioria das pessoas no Brasil não tem a condição de ter saneamento básico, por exemplo. Às vezes o único entretenimento, a única forma de entretenimento que aquela pessoa tem é o futebol. Então, eu acredito que, devido a motivos como esse, que nós temos que valorizar e entender que o futebol ele serve como um escape para aquela pessoa que não tem condição de ter outra alternativa, de, mesmo que por 90 minutos, fugir um pouco da tristeza que envolve a maioria das vidas dos nossos brasileiros. Esse fenômeno ele é muito relevante porque ele afeta diretamente a cultura esportiva nacional. Podemos perceber que as arquibancadas, de um tempo para cá, elas foram muito modificadas por conta de como elas são frequentadas. Podemos perceber que vários torcedores reclamam que suas torcidas acabam se tornando mais modinhas, acabam se tornando torcedores que não entendem o que é a essência do clube, não entendem o que é a arquibancada daquele clube. Um grande exemplo que tenho são vários relatos que posso ver em redes sociais e até com amigos de que são torcedores do Clube de Regatas do Flamengo, que eles reclamam de que a torcida do Flamengo acabou perdendo é, esse fator de massa, não por tamanho, porque a torcida do Flamengo continua grande, mas muito em questão de que os torcedores mais humildes não conseguem mais frequentar os estádios nos jogos importantes do Flamengo. E às vezes nem nos jogos menos importantes, porque se tornou algo, um evento de luxo, se tornou em realidade um evento que exclui as pessoas que não têm condição. Então você acaba perdendo como a maneira como as arquibancadas são vividas há anos, a maneira como as arquibancadas são colocadas para a influência do jogo e tal. E muito em questão do preço, porque você pega o estilo de torcedor e ele obviamente muda, porque o torcedor mais humilde, ele tende a se apegar mais, ele tende a ser um torcedor mais fervoroso, e isso é uma questão
muito fácil de ser vista. E a gente consegue ver essa mudança ao longo do tempo no futebol brasileiro. Bom, eu tenho como metodologia a pesquisa bibliográfica. E além de análises de artigos científicos e temas abordados, além de uma análise do todo, de uma análise do ambiente que a gente consegue perceber pelas vozes dos outros torcedores que ainda lutam e que ainda, mesmo com muita dificuldade, conseguem frequentar o estádio. E é possível ver que houve uma exclusão, houve um movimento, mesmo que não proposital, houve um movimento de exclusão dos torcedores mais humildes dos estádios. Algo como se fosse uma gourmetização. Então, podemos perceber que, com o passar do tempo, isso tende a aumentar. Então, cabe a nós lutar cada vez mais para conseguir conscientizar as pessoas para que as pessoas mais humildes não percam o que já têm e que consigam cada vez mais coisas para melhorar as suas condições de vida. Bom, com esse trabalho, eu espero que eu consiga conscientizar o máximo de pessoas possíveis, porque às vezes as pessoas que não têm tanta noção do tamanho e da importância que o futebol tem, elas não conseguem entender, às vezes, a dimensão que isso traz para a vida de um pai de família, de uma relação de pai para filho. Eu posso dar o exemplo próprio, que a minha relação com o meu pai, ela sempre foi uma relação muito boa, e além do fato do meu pai ser um grande homem, foi muito em relação do futebol, porque o futebol ele consegue unir pessoas. Quantas histórias nós temos de pessoas que não tinham relações boas com os pais, porém o futebol aproximava, o futebol trazia essa condição. E é claro, não necessariamente isso se resume somente ao fato de ir ao estádio, mas também isso se resume ao fato de você consumir o futebol. Pois até para consumir o futebol tem sido difícil. Você percebe que são muitos streamings transmitindo, muitas TVs pagas transmitindo, e esses serviços estão cada vez mais caros, estão cada vez com valores mais elevados. Isso faz com que as pessoas recorram à pirataria e que gera uma série de outros problemas. Fora o fato do consumo de produtos oficiais do clube. Você consumir um produto oficial de um clube dos ditos 12 grandes do futebol brasileiro é extremamente difícil. Existem camisas que saem, por exemplo, do Corinthians, do Flamengo, camisas que saem em valores elevadíssimos, camisas que saem por volta de R$ 700, camisas que saem por valores altíssimos. Então, eu acredito que essa conscientização seria ótima, e será ótima, para trazer o futebol de volta às suas origens, de volta ao povo. Porque o povo, ele precisa do futebol, e o futebol precisa do povo. Então, eu acredito que nós devemos cada vez mais trabalhar para que as pessoas consigam ter a devida condição de frequentar os estádios, de ter a condição de acompanhar o seu clube, de ter a condição de usar o futebol para ter uma alegria, usar o futebol para ter uma relação melhor com as pessoas, e que elas consigam cada vez mais fazer com que o futebol se torne um ambiente do povo novamente. Bom, essas são as minhas referências. Eu procurei pesquisar bastante para conseguir fazer essa pesquisa. Bom, meu agradecimento a todos os professores, a todos os orientadores. Eu agradeço muito essa oportunidade e tenho total certeza que no futuro próximo iremos conseguir melhorar essa situação. Muito obrigado.